Olá, amados, bom dia, graça e paz. Jesus nos ensina: guarde a sua língua do mal e odeie toda falsidade. Assim como o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, ele diz que jamais iria ceder às atitudes dos ímpios. Ele, como servo do Senhor, embora uma vez ele ali se retrocedeu, mas Deus utilizou para com ele da misericórdia e benignidade, assim como ele disse a Moisés: eu a uso como a quer, e ele fez a confissão no Salmo 51, mas ali a palavra diz que ele perseverou, ele não retrocedeu novamente, e aquilo lhe foi imputado como justiça. É certo que mesmo aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, assim como houve consequências para aquelas atitudes irrefletidas, da qual ele conduziu, porque nós devemos sempre ser conduzidos pelo Espírito Santo, jamais pisar de forma errônea, estar sempre analisando antes que os passos, aonde muitos os passos se apressam para toda maledicência. Os joelhos são vacilantes, tomam caminhos sinuosos, tortuosos, da qual aquele que persevera segundo o Espírito reto, inabalável, ele sempre reflete antes de... há uma reflexão antes mesmo de falar, como até mesmo antes de agir, vigiar o que as mãos e os pés estão a produzir. Temos que estar atentos. E assim como não jamais seguir segundo os pecadores, não ser influenciado por eles, porque estamos aqui para influenciá-los a vir para a luz e fugir das trevas, que são ações irrefletidas, que são segundo a maledicência, da qual já não agimos desta forma, embora outrora éramos pecadores e falhos, mas aquilo que era do passado já não trazemos à memória, porque ele nos redimiu de toda falta de sabedoria e pecado. Mas uma vez que nós fomos perdoados, não retrocedemos novamente, porque se assim agimos, segundo os escarnecedores, da qual a palavra diz: não assenteis na mesa dos escarnecedores e dos zombadores, para que também não sejais influenciados. Pois não há comunhão de trevas com luz. Aquele que diz que é luz e está nas trevas é o mentiroso. Nós seguimos com o testemunho verdadeiro, onde são produzidos segundo o Espírito Santo. Toda vez que ouvires alguém anunciar algo e diz: eu tenho algo a lhes dizer, destes fugis, porque o eu é algo próprio, é o próprio orgulho. Nós anunciamos em espírito e em verdade. Se uma palavra da qual vigiamos para não falar é o eu, porque embora se alguma vez saia da nossa boca, nós vigiamos para que não venha sair, porque tudo é produzido segundo o Espírito Santo. Anunciamos em espírito e em verdade. Aquilo que é próprio do ser humano não é capaz de produzir nada de benéfico, a não ser que aqueles que estão produzindo pelo Espírito Santo. É diferente entre o homem pronunciar uma palavra de si mesmo com aqueles que anunciam segundo o Espírito Santo. Assim como o testemunho verdadeiro é aqueles que estão produzindo em espírito e em verdade, onde o Espírito está nos anunciando no ouvido e nós estamos praticando. São as obras de justiça juntamente com a fé, que caminham lado a lado. Ouvimos e produzimos segundo aquele que nos anuncia, e anunciamos não o que nos é próprio, mas segundo aquilo do que ele coloca em nossa boca. E dia após dia perseveramos. A nossa língua jamais se permite com que a maldade, assim como os lábios, destilam falsidade, porque andamos em espírito e em verdade. O Senhor abomina aquele que levanta falso testemunho com seu próximo
e assim como aquele que anuncia o que é próprio, mesmo porque aquele que anuncia o que é próprio, ele anuncia a própria mentira, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O Espírito é a verdade, assim como Jesus, quando veio, alegavam que seu testemunho era falso, ele dizia: ainda não falo de mim, porque ele produzia as obras do Pai, mas ainda que falo de mim, meu testemunho é verdadeiro, porque ele é a própria verdade e não pode negar a si mesmo. Ainda que o homem esteja infiel, ele continua sendo fiel. Assim como nós, estando no seu Espírito Santo, a verdade está em nós, e assim aquilo que produzimos é verdadeiro, porque não produzimos por si mesmo, mas produzimos por ele. Assim como não justificamos a si mesmo, mas ele nos justifica, assim como o Pai o justificou no último dia, ele é aquele que nos justificará também no último dia. O Pai o justificou ressuscitando ao terceiro dia, e assim ele nos ressuscitará no último dia, porque estamos produzindo as obras segundo ele, da qual ele nos justifica e nos capacita. E assim perseverai em mais um dia, sendo purificados. Purificai a língua de toda maledicência, afastai os lábios de toda falsidade. Assim nos diz o Senhor. Mas muitos continuariam a cada vez com a falsidade, e os lábios a cada dia mais na falsidade, para que recebam o seu galardão. Assim nos ensina a palavra. E aquele que estiver sujando, suje-se mais ainda enquanto há tempo, porque a porta lhes foi fechada e estão sendo expulsos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.